Dando prosseguimento às entrevistas desse mês de março, um mês dedicado a todas as mulheres, com a nossa campanha Elas Têm o Poder 2026, recebemos hoje, com muito carinho, com muito respeito, com muita satisfação, Maria das Graças Soares Prola, é isso, subsecretária de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos da SEMASC, assistente social de formação. Ao longo da sua carreira, já exerceu papel de destaque em instâncias de controle social e participação cidadã, como, por exemplo, a presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, além de integrar conselhos e espaços institucionais voltados à promoção de políticas públicas, igualdade racial e proteção social. Sua atuação é marcada pelo compromisso com a defesa dos direitos das mulheres, enfrentamento à violência de gênero e o fortalecimento das políticas públicas voltadas a populações em situação de vulnerabilidade. Em sua trajetória, ela participa de debates e ações relacionadas a temas como violência doméstica, assédio, direitos humanos e proteção social no município de Manaus. Falei tudo certinho, seja bem-vinda. Claro, com certeza. Bem, pronunciei o seu sobrenome certo? Sim, claro. Pronunciei, né? Então isso é muito importante. É. Seja bem-vinda, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Secretária, a senhora atua em uma dessas pastas mais importantes para a nossa cidade, auxiliando, buscando apoio às mulheres, além de ter muito tempo na administração pública. Como é para a senhora estar na atuação, assim, de frente, sendo mulher? Eu dirijo hoje a pasta de políticas afirmativas para as mulheres e direitos humanos. E a atividade preponderante dessa pasta são os direitos humanos, voltado a mulheres, crianças e adolescentes, migrantes, refugiados e apátridas, igualdade racial. Trabalhamos também com a população em situação de rua e pessoas com deficiência e idosos, além, claro, das crianças e adolescentes. Essa pasta ela é estratégica do ponto de vista não só da assistência social como política, mas também, efetivamente, na garantia e na consolidação dos direitos humanos já assegurados por lei. E aqui nós não podemos dizer que as mulheres elas têm na sua configuração, por exemplo, dos programas, dos serviços, etc., uma baixa prioridade, muito pelo contrário. Elas estão hoje, por exemplo, no top das metas, tanto da prevenção quanto no combate à violência. E aqui, nesse segmento, estão inclusas as mulheres trans ou aquelas que têm uma identidade sexual voltada ao lesbianismo e às outras configurações, não é? Trabalhamos com todos esses segmentos, garantindo, claro, a todos e todas os direitos já consignados na lei, né? Eu vou sair um pouco aqui da nossa pauta antes de passar para a Tereza. A senhora já trabalhou em rádio? Eu não, nunca trabalhei. Não, aliás, o Cid Soares trabalhava numa rádio, era Logos. Sim. Era uma espécie de rádio comunitária. Sim. E ele fazia um programa dia de sábado, que era Quebrando o Silêncio. Sim. E nesse programa, eu e um psicólogo, nós íamos para poder discutir suicídio, as questões da adolescência, mulheres também, e outros assuntos ligados a direitos humanos. Eu não sei se os colegas Ela perceberam. Ela é prima do é Cid. prima do Eu sou prima do Cid. Cid. Talvez seja de família aí a voz. Então, Não sei por quê. O que é? Voz não, é? a sua voz, a voz, o timbre de entonação, voz. o timbre, a sua dicção parece de quem já teve uma atuação em comunicação, sobretudo no rádio. Parabéns, viu, secretário? Nada, imagina. Só queria fazer essa porque Ressalva, né? o meu ouvido é aguçado para áudio, para vozes, e eu percebi logo. Parabéns. Tereza. Doutora Graça Prola, a senhora ocupa uma posição estratégica em uma área da gestão pública, né? A senhora acredita que essa sensibilidade, o olhar clínico feminino, eles contribuem na solução dos casos que passam pela secretaria, doutora? Olha, nós mulheres, com certeza absoluta, temos uma sensibilidade aguçada
não pelo fato de ser mulher, mas é porque temos na nossa essência essa sensibilidade de nos voltarmos para as questões sociais com maior, eu diria, resolubilidade, buscando caminhos mais assertivos para o êxito de algumas referências que nós temos em relação às soluções. Você sabe que aqui em Manaus nós temos uma população de mais de 2.500.000 habitantes. Desse total, 51% somos mulheres. Então, é impossível eu, que estou na gestão de uma secretaria estratégica do município, não ter sensibilidade aos assuntos que envolvem direitos humanos, né? Eu já disse, os segmentos criança e adolescente, migração, refúgio e apatridia, população em situação de rua, pessoas com deficiência e idosos. E temos também toda a parte da diversidade racial, muçulmanos, ciganos, e tantos outros, os negros, os indígenas, que passam por nós, trazendo as suas demandas, que não são outras, de documentação, trabalho, moradia e, no caso dos indígenas, claro, a preservação da terra em razão das suas origens, da ancestralidade que foi deixada, né, pelos seus antepassados. E nós trabalhamos buscando seguir as regras da Política Nacional dos Direitos Humanos, na sua versão terceira já, e, no caso das mulheres, a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres. Por sinal, nós temos registrado no Brasil uma crescente dos casos de feminicídio. Aqui em Manaus não é diferente. Ano passado, nós tivemos 10 casos registrados na nossa fonte oficial, que é a Segurança Pública, e este ano nós já temos, aliás, ano passado, tivemos 14 registros de fatos consumados. Temos já agora, em 2026, até final do mês de fevereiro, 4 feminicídios também consumados. Manaus, Parintins e Tefé, que são os municípios do estado que apresentam a maior incidência. E aqui em Manaus, as zonas que apresentam maior incidência dos crimes de violência contra mulheres, e aí, no caso, feminicídio, são as zonas norte e a zona leste, do ponto de vista populacional, que são as maiores aqui de Manaus. Então, esse fenômeno da violência é um grande desafio para nós e fazemos campanhas permanentes de prevenção à violência. Agora mesmo nós vamos iniciar um projeto denominado Paralelas para trabalhar com os nossos companheiros homens agressores, que são aqueles que mais nos agridem. Apesar da gente ter nas relações homoafetivas também a violência cometida, sejam pelos pares mulheres ou sejam também pelos homossexuais do sexo masculino, vamos dizer. E nós estaremos trabalhando esse projeto em 2 eixos básicos. Primeiro, os grupos reflexivos nas comunidades, perto do povo, que são os grupos abertos, onde a gente vai ter homens e mulheres. Mas teremos também o outro eixo, que é o de enfrentamento à violência, trabalhando mais especialmente, seja individual ou coletivamente, os homens sozinhos, agressores. Em parceria, claro, com o Tribunal de Justiça, quem é que aplica as medidas sancionatórias, sejam elas as medidas protetivas, no caso das mulheres, sejam também as medidas mais fortes em relação aos crimes cometidos. Homens que machucam as mulheres, que enlutam famílias, e são homens que nascem através de uma mulher. Sim. Deveriam ter o respeito, deveriam ter vamos colocar assim, uma adoração pela mulher por ter lhe dado a vida, né, doutora? E não acontece isso. Mas é preciso que a gente compreenda que os crimes de violência contra a mulher, eles têm uma dose muito grande do machismo. E nós, mulheres, não contribuímos para isso na qualidade do desenvolvimento da nossa atividade materna, né? É necessário também que a gente entre por esse lado
porque nós costumamos educar os filhos homens para ser homens. E quando nós pensamos em educar os homens para ser homens, a gente não deixa de fora a dominação, o sentimento, no caso das mulheres, de submissão. A gente não educa os homens para nos ajudar nas tarefas domésticas como responsabilidade e não como ajuda. Essas são algumas características da sociedade machista que nós, mulheres, reproduzimos quando do processo educativo dos nossos filhos. Os homens, muito cedo, agora com menos intensidade, são levados pelos pais para os bordéis, para a primeira relação sexual, né? Enquanto que hoje, por exemplo, a gente já tem mais do que essa prática pelos pais, né? Nós temos a internet, Internet, né? Que favorece não só os discursos de ódio, mas nos colocando, enquanto figura feminina, quanto uma figura de menor, vamos dizer, de segunda linha, né? Garantindo para nós tudo que não é positivo na questão da submissão, na questão do aprendizado, na questão da participação nos órgãos, seja na associação de moradores, seja nos partidos políticos, onde nós ainda temos muito poucas mulheres participando. Mas não é por nada, não. É porque o nosso tempo de vida doméstica, de vida ocupacional, ela não nos deixa, vamos dizer assim, esse tipo de vida, buscar os caminhos dos partidos políticos, as reuniões, os exercícios de participação de um modo geral. Termina que a gente não passa, muitas vezes, da presidente do clube de mães, no máximo a gente é síndica de um prédio onde a gente mora, né? Então é necessário, essa é uma outra vertente que nós trabalhamos quando falamos do empoderamento da mulher para a ocupação dos espaços de poder, garantindo que ela tenha clareza desse processo de educação e coloque, a partir de dentro da família, o homem numa posição de igualdade com as meninas que nascem naquela família. Aí vem a escola, que também é um outro aparelho que, mais do que nos colocar protagônicas da nossa própria vida, coloca e garante maior importância às habilidades masculinas. Então, por exemplo, hoje a gente incentiva a participação das mulheres nos espaços organizativos, os grêmios estudantis, as atividades coletivas de esporte. Levamos para as escolas a educação sexual, no sentido de que elas entendam, elas e eles, essa questão da identidade de gênero, né? Porque não dá para falar em feminismo, machismo, sem a gente, ou na população LGBT, sem a gente ter a clareza do que é essa identidade de gênero. Eu sempre fico com a impressão, com a doutora Graça, de que eu estou recebendo uma aula, Geraldo. Eu estou assistindo uma aula ao vivo. Ela tem tanta experiência e tanta autoridade para falar que a impressão que a gente tem é essa. Vamos falar um pouco agora, doutora Graça, sobre os serviços, né, que são oferecidos pela pasta. A Semasc, ela auxilia em diversos contextos aí, né, quando a gente está falando especificamente das mulheres. Quais são os principais serviços que a gente pode destacar, doutora Graça? A secretaria, ela é um órgão da administração direta da Prefeitura de Manaus. Ela tem no seu portfólio de serviços, ela tem a política de assistência social, que é desenvolvida através dos CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social. E nós temos aqui na cidade 22 CRAS, temos 5 CREAs que prestam assistência especializada àquelas famílias cujo vínculo foi rompido ou tem ameaça de rompimento. Quando uma família tem pessoas com uso de substâncias entorpecentes que causam dependência química, mulheres que sofrem violência, meninas ou meninos que sofrem violência sexual, todas essas famílias podem e devem ter o seu atendimento e acompanhamento pelos CREAs, que são os centros de referência. Ainda temos 5 na cidade, espalhados aí nas zonas geográficas, para o atendimento dessas famílias.
Temos a política de segurança alimentar e nutricional, que é uma política de direitos humanos. E nós temos hoje, na cidade, 11 pratos do povo que servem uma refeição dia, de forma gratuita. Em média, 1.000 pessoas passam em cada prato do povo, além de 5 cozinhas comunitárias, também que servem refeições gratuitas, Colônia Antônio Aleixo, Bairro da Compensa e outros bairros da periferia da cidade. Temos também, além dessa política na segurança alimentar, acompanhamos o crescimento e o desenvolvimento de crianças que são alimentadas no prato do povo, numa articulação com a política de saúde executada através das UBS, para não deixar que essas crianças se encontrem ou passem por um grau de desnutrição e precisem de uma reabilitação hospitalar. Nós temos também, pela Secretaria de Direitos Humanos, um Disque Denúncia, que você que está nos ouvindo e vendo agora pode se valer para denunciar qualquer violação de direitos humanos. É o 08.000 92 1407, que você pode acessar do celular, de qualquer telefone, pode ou não se identificar para denunciar qualquer agravo nessa questão de violação dos direitos humanos. Mulher, criança, adolescente, pessoas com deficiência também. Nós temos, além do serviço de Disque Denúncia, nós temos para as mulheres um centro de referência dos direitos da mulher, onde nós ofertamos o atendimento psicossocial individual ou em grupo para as mulheres sobreviventes da violência ou que estão sujeitas à medida protetiva porque seus agressores foram, vamos dizer assim, julgados pela justiça. É um trabalho também em parceria com o Tribunal de Justiça, com as varas Maria da Penha, que estão aí instaladas na cidade. Nós temos a Casa de Acolhimento em Camiabas, que é uma casa que acolhe mulheres sobreviventes da violência baseada em gênero e também algumas mulheres em situação de extremíssima vulnerabilidade, como as mulheres em situação de rua. Nós temos um Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, um Conselho Municipal dos Direitos da Criança, um Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e um Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, além de um Conselho de Direitos Humanos, que são os órgãos que exercem controle social. Nenhum projeto pode ser executado por esse órgão, SEMASC, sem que passe pelos respectivos conselhos, né? Bem, Maria das Graças Soares Prola, subsecretária de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos da SEMASC, assistente social de formação. Infelizmente, nós chegamos ao final dessa entrevista com a senhora. Já? Infelizmente, eu também acho, já tanta coisa para perguntar, porque é um assunto realmente muito sério, mas é um assunto ao mesmo tempo que para a gente tem tanta coisa para a gente perguntar, para a gente elucidar, mas, como diz, o tempo urge. A gente quer agradecer a sua presença aqui, né, as suas considerações finais e nessas considerações alguma coisa que a senhora queira falar que a gente não perguntou, fica à vontade. Nós estamos encerrando o mês de março, dia 31, lá na CIMASC, com uma grande feira que a gente denomina Elas por Elas, está na 2ª edição. Essa feira, ela dá oportunidade para as mulheres empreendedoras estarem demonstrando e comercializando aquilo que elas produzem. Além, claro, de ofertar algumas atrações culturais com mulheres indígenas, maracatu, dança, teatro e música, para nós encerrarmos o mês de março. É claro que nós estamos engajados na campanha nacional, um pacto nacional que foi assinado recentemente pelo presidente Lula, todos por todas, todos por elas, garantindo a participação efetiva dos homens no combate à violência, que está muito agravada, e os crimes eivados de crueldade direcionados à mulher. Então, nós precisamos aqui deixar
o mês de março ele é apenas uma parte da campanha que nós fazemos permanentemente. É um mês dedicado aos direitos da mulher, mas nós não poderíamos deixar de focar no combate ao feminicídio, que hoje tem invadido, vamos dizer, os lares, as casas, matando as nossas mulheres. Nós queremos dizer que a nossa vida importa. Somos nós, mulheres, que fazemos não só o aumento da população, porque reproduzimos, né? Vivemos as gravidez aí com todos os meninos e as meninas, mas também precisamos viver e viver com dignidade. E só se vive com dignidade quando todos, homens e mulheres, nos respeitam e têm respeito à nossa vida.